Capítulo 30 Jardim de Pedra. Torre de Metim, uma fortaleza muito pequena na costa de Cervo, caiu pouco antes de Majestoso se coroar rei dos 6 ducados. Muitas das aldeias foram destruídas naquela época de terror e nunca foi feita uma verdadeira contagem de todas as vidas perdidas. Pequenas fortalezas como Metim eram alvos frequentes para os navios vermelhos. A sua estratégia era atacar aldeias simples e as fortalezas menores para enfraquecer de forma geral as linhas defensivas. Lord Bronze, a cargo de quem estava a Torre de Metim, era um velho, mas apesar disso saiu à frente dos seus homens na defesa do seu pequeno castelo. Infelizmente, os pesados impostos destinados à proteção geral da linha costeira haviam exaurido os recursos já há algum tempo, e as defesas de Torre de Metim encontravam-se em mau estado. Lord Bronze foi um dos primeiros a cair. Os navios vermelhos tomaram a fortaleza quase com facilidade e a reduziram com fogo e espada ao monte de detritos que é hoje. Ao contrário da Estrada do Talento, a estrada por onde viajamos no dia seguinte sofrera a completa devastação do tempo, tendo sido, sem dúvida, antigamente uma larga via pública, fora estreitada pelas incursões da floresta até se transformar em pouco mais do que uma trilha, embora me parecesse quase uma descontração marchar por uma estrada que não ameaçasse roubar a minha mente a todo momento. Os outros resmungaram contra os montículos, raízes elevadas, galhos caídos e outros obstáculos que tivemos de transpor o dia inteiro. Guardei para mim os meus pensamentos e apreciei o espesso musgo que cobria a superfície outrora empredada. A sombra cheia de galhos das árvores de folhas em botão que se estendiam em arcadas sobre a estrada, e a corrida ocasional de animais em fuga através da vegetação rasteira. Olhos de Noite estava no seu elemento, correndo à frente e depois galopando de volta para junto de nós, para então seguir a trote com um ar importante ao lado de Catherine durante algum tempo. Então partia de novo para fazer reconhecimento do terreno. A certa altura veio até mim e o bobo a grande velocidade, de língua pendurada, para anunciar que, naquela noite, iríamos caçar porco selvagem, pois havia abundância de rastros desses animais. Eu transmiti isso ao bobo. Não perdi nenhum porco selvagem, portanto não irei à procura deles. Respondeu ele com altivez. Eu estava bastante de acordo com os seus sentimentos. A cicatriz na perna de Bronco me deixara mais do que desconfiado dos grandes animais providos de presas. Coelhos, sugeria Olhos de Noite. Vamos caçar coelhos. Coelhos para coelhos. Coelhos, sugeria Olhos de Noite. Vamos caçar coelhos. Coelhos para coelhos. Fungou ele com desdém e saiu correndo de novo. Ignorei o insulto. O dia estava mesmo com uma frescura agradável para caminhar e os cheiros da floresta verdejante eram para mim como voltar para casa. Catherine avançava à nossa frente, perdida nos seus pensamentos, enquanto Panela e Esporano nos seguiam, envolvidas em conversa. Panela ainda tendia a caminhar mais devagar, embora a velha parecesse ter ganhado resistência e força desde que a nossa viagem começara. Mas elas estavam a uma distância confortável de nós quando perguntei ao bobo em voz baixa. Por que deixa Esporano pensar que você é uma mulher? Ele virou-se para mim, mexeu as suas sobrancelhas e me soprou um beijo. Eu não sou, belo príncipezinho. Estou falando sério, censurei-o. Ela pensa que você é uma mulher e que está apaixonada por mim. Acho que tivemos um encontro ontem à noite. E não tivemos, meu canhadinho. Lançou-me um olhar ultrajantemente lúbrico. Bobo, eu disse, no aviso. Ah, ele suspirou de súbito. A verdade talvez seja que eu temo mostrar a ela minha prova, para que daí em diante ela não ache todos os homens uma desilusão. Indicou a si mesmo com um gesto significativo. Olhei-o firmemente até que ele ficou sério. O que importa o que ela pensa? O que importa o que ela pensa? Deixa pensar o que quer que lhe seja mais fácil de acreditar. O que quer dizer? Ela precisava de alguém a quem fazer confidências e durante algum tempo escolheu a mim. Talvez lhe fosse mais fácil fazer isso se acreditasse que eu também sou uma mulher. Voltou a suspirar. Essa é uma coisa com a qual em todos os anos eu passei entre a sua gente. Nunca consegui me habituar. A grande importância que vocês dão ao sexo das pessoas. Bem,
É importante, comecei. Besteira, exclamou. Mera especulação no fim das contas. Por que é importante? Encarei-o sem conseguir encontrar palavras. Tudo me parecia tão óbvio que nem precisava ser dito. Após algum tempo, disse. Não podia simplesmente dizer a ela que você é um homem e deixar que o assunto morra? Isso dificilmente faria com que ele morresse, Fitz, respondeu ele judiciosamente. Passou por cima de uma árvore caída e esperou que eu seguisse. Por que então ela teria de saber por que motivo, se sou um homem? Por que então ela teria de saber por que motivo, se sou um homem, não a desejo? Teria de ser uma falha em mim, ou algo que eu veria como uma falha nela? Não. Não acho que alguma coisa precise ser dita a esse respeito. Esporana, no entanto, tem a fraqueza do menestrel. Ela pensa que tudo no mundo, por mais privado que seja, deve ser tema de discussão, ou melhor ainda, ser transformado em uma canção. Ah, sim. Em uma súbita pose no meio do caminho florestal, a pastora lembrava tão habilmente Esporana quanto se preparava para cantar que fiquei horrorizado. Olhei para trás para onde ela se encontrava, ao mesmo tempo que o bobo se lançava numa súbita e vigorosa canção. Oh, quando o bobo mija, que carta tira do baralho? Se lhe tiramos as calças, terá foro o penduricalho. Os meus olhos saltaram de Esporana para o bobo. Ele fez uma mesura, um embelezamento da elaborada mesura que com frequência indicava o fim das atuações da menestrel. Eu queria, ao mesmo tempo, gargalhar e me enfiar em um buraco. Vi Esporana enrubescer e começar a avançar, mas quando ela agarrou sua manga e disse algo com severidade. Então ambas me fitaram furiosas. Não era a primeira vez que uma das brincadeiras do bobo havia me embaraçado, mas aquela foi uma das que mostraram um fio mais cortante. Fiz um gesto impotente para elas. Então me virei para o bobo. Ele seguia as cambalhotas pelo caminho adiante. Apressei-me para alcançá-lo. Nunca para pensar que pode ferir os sentimentos dela? Perguntei-lhe, zangado. Pensei tanto nisso quanto ela pensou na possibilidade de tal alegação poder ferir os meus. Ele virou-se subitamente para mim, sacudindo um longo dedo. Admita, você fez aquela pergunta sem um pensamento sequer para a possibilidade de poder ferir a minha vaidade. Como você se sentiria se eu exigisse provas de que é um homem? Ah! Seus ombros caíram de súbito e ele pareceu perder toda a energia. Que coisa em que desperdiçar palavras, com tudo o mais que temos de enfrentar. Deixe isso, Fitz. Que eu também a deixo. Deixe que ela se refira a mim como ela, tanto quanto queira. Eu farei o melhor que puder para ignorar. Eu devia ter abandonado o assunto. Não o fiz. É só que ela pensa que você me ama, tentei explicar. Ele me lançou um olhar estranho. E amo? Estou falando de amor entre um homem e uma mulher. Ele respirou fundo. E como é isso? Refiro-me... Fiquei quase furioso por ele fingir não me compreender. A nos deitarmos juntos. Ah, e é assim que um homem ama uma mulher? Interrompeu-me ele de repente. Deitando-se com ela? É uma parte. Senti-me defensivo de súbito, mas não poderia explicar porquê. Ele ergueu uma sobrancelha para mim e disse calmamente. Está confundido de novo especulação com amor. É mais do que especulação, gritei-lhe. Uma ave levantou o voo de súbito, gracinando. Olhei para a panela e a Esporana, que trocavam olhares confusos. Entendo, disse ele. Pensou durante algum tempo, enquanto eu avançava passos largos à sua frente pelo caminho. Depois gritou de trás de mim. Diga-me, Fitz, você amava Molly ou aquilo que ela tinha debaixo da saia? Agora foi a minha vez de me sentir insultado, mas não ia permitir que ele me desorientasse até me reduzir ao silêncio. Eu amo Molly por tudo que faz parte dela, declarei. Odiei o calor que me subiu às bochechas. Pronto, já disse, retorquiu o bobo, como se eu tivesse comprovado aquilo que ele pretendia dizer. Eu o amo e tudo o que faz parte de você, inclinou a cabeça, e as palavras seguintes continham um desafio. E você não me corresponde? Esperei. Desejei desesperadamente nunca ter começado aquela discussão. Você sabe que eu o amo, disse por fim a contragosto. Depois de tudo o que aconteceu entre nós, como você pode perguntar? Mas eu o amo como um homem ama outro homem. Aquilo me lançou um olhar zombeteiro. Então um brilho súbito surgiu nos seus olhos e eu compreendi que ele estava prestes a me fazer alguma coisa de horrível. Saltou para cima de um tronco caído. Desse ponto, elevado, lançou a Esporana um olhar triunfante e gritou dramaticamente. Ele disse que me ama, e eu o amo. Então saltou para o chão com uma ruidosa gargalhada e correu à minha frente pela trilha fora. Passei a mão pelo cabelo e então passei lentamente por cima do tronco. Ouvi Panela rindo e os comentários zangados de Esporana. Caminhei em silêncio pela floresta, desejando ter tido o bom senso de manter a boca fechada. Tinha certeza de que Esporana estava fervendo de fúria. Já era ruim o suficiente que nos últimos tempos não tivesse quase nada para me dizer.
Eu aceitara que ela considerava minha mãe como algo próximo de uma abominação. Não era a primeira a ficar consternada com ela. Pelo menos mostrava alguma tolerância por mim, mas agora a ira que trazia em si teria uma conotação mais pessoal. Mais uma pequena perda do pouco que me restava. Uma parte de mim sentia muitas saudades da proximidade que tínhamos partilhado durante algum tempo. Eu sentia falta do conforto humano de tê-la dormindo encostado às minhas costas, ou de repente pegar o meu braço. Enquanto caminhávamos, achava que tinha fechado o coração a tais necessidades, mas de súbito senti falta desse calor simples. Como se esse pensamento tivesse aberto uma brecha nas minhas muralhas, de repente pensei em Molly e em Urtiga, ambas em perigo por minha causa. Sem aviso, meu coração subiu à garganta. Não posso pensar nelas, avisei-me, e lembrei a mim mesmo que não havia nada que eu pudesse fazer. Não havia maneira de avisá-las, nem traí-las. Sem traí-las, não havia nenhum modo de poder chegar até elas antes que os capangas de Majestoso o fizessem. Tudo o que eu podia fazer era confiar no forte braço direito de Bronco e me agarrar à esperança de que Majestoso não sabia realmente onde eles estavam. Onde elas estavam. Saltei por cima de um córrego gotejante e encontrei o Bobo à minha espera do outro lado. Ele nada disse quando se pôs a caminhar ao meu lado. A alegria parecia tê-lo abandonado. Lembrei a mim mesmo que quase não sabia onde Molly e Bronco se encontravam. Oh, conhecia o nome de uma aldeia próxima, mas enquanto guardasse isso para mim, elas estavam em segurança. O que você sabe, eu posso saber. O que foi que você disse? Perguntei ao Bobo, com inquietação. As suas palavras haviam respondido tão precisamente aos meus pensamentos que senti um arrepio na espinha. Eu disse que o que você sabe, eu posso saber, repetiu ele, distraído. Por quê? Precisamente o que eu penso, porque eu gostaria de saber o que você sabe. Não. O que eu quis dizer foi porque você disse isso. Na verdade, Fitz, não faço ideia. As palavras apareceram na minha cabeça e eu as disse. É como que eu diga coisas em que eu não pensei bem. Isso foi dito quase como um pedido de desculpa. Assim como eu, concordei. Nada mais lhe disse, mas aquilo me incomodou. Desde o incidente junto ao pilar, ele parecia ser muito mais o bobo de que me recordava dos tempos de Torre do Cervo. Eu achava esse súbito crescimento da confiança e do ânimo bem-vindo, mas também me preocupava que ele pudesse ter confiança demais em que os acontecimentos fluíssem como deviam. Também me lembrava de que a sua língua afiada estava sempre mais disposta a revelar conflitos do que a resolvê-los. Eu mesmo senti o seu gume mais de uma vez, mas no contexto da corte do rei sagaz fora algo que eu esperava. Ali, um grupo tão pequeno parecia cortar mais profundamente. Perguntei-me se haveria alguma maneira de eu conseguir suavizar o seu humor de navalha. Sacudi a cabeça para mim mesmo, então desenterrei resoluto o último problema do jogo de panela. E o mantive diante da minha mente mesmo enquanto ultrapassava com dificuldade os detritos da floresta e evitava galhos pendentes. Enquanto a Enquanto o fim da tarde se passava, o nosso caminho nos levou cada vez mais para o interior de um vale. Em certo ponto, o antigo caminho nos forneceu uma vista daquilo que se estendia abaixo de nós. Vislumbrei os galhos pendentes, carregados de contas verdes, de salgueiros cheios de folhas recém-nascidas e os troncos tingidos de rosa das bétulas brancas presidindo um prado de capim alto. Mais adiante, vi as espigas castanhas verticais das tábuas do ano anterior. Mais abaixo no vale, o exuberante cheiro dos capins das samambaias predizia um pântano com tanta certeza quanto o cheiro verde da água estagnada. Quando o lobo regressou da patrulha molhado até o flanco, soube que tinha razão. Não demoramos muito para chegar a um local onde um enérgico riacho levara havia muito tempo um pote e devorara a estrada onde um enérgico riacho levara havia muito tempo uma ponte e devorara a estrada de ambos os lados da ponte. Agora corria brilhantemente, prateado por um leito pedregoso, mas as árvores caídas em ambas as margens atestavam a sua fúria em tempos de cheia. Um coro de rãs silenciou-se de súbito quando nos aproximamos. Saltei de pedra em pedra para ultrapassá-lo com os pés secos. Não tínhamos avançado muito quando um segundo curso d'água cruzou o nosso caminho. Dada a opção entre pés molhados ou botas molhadas, preferi os primeiros. A água estava gélida. A única coisa boa foi ela ter adormecido os meus pés, fazendo com que eu não sentisse as pedras no leito do riacho. Calcei as botas de novo na outra margem. O nosso pequeno grupo tornara-se mais compacto quando o caminho ficara mais difícil. Agora continuamos a marchar em silêncio e juntos. Melros cantavam, e os primeiros insetos zumbiam. Há tanta vida aqui,
disse Catherine em voz baixa. As suas palavras pareceram pairar no ar doce parado. Dei por mim concordando com a cabeça. Tanto a vida à nossa volta, quer verde, quer animal, enchia-me o sentido da manhã e parecia pairar no ar como uma névoa. A voz das rochas estéreis, das montanhas e a deserta estrada do talento, aquela abundância de vida era estonteante. Então vi o dragão. Estaquei e ergui os braços em um gesto súbito de quietude e silêncio que todos pareceram reconhecer. Todos os olhares dos meus companheiros seguiram o meu. Esporano arquejou e os pelos do dorso do lobo se eriçaram. Ficamos encarando a criatura tão imóveis quanto ela. Dourado e verde, o dragão encontrava-se estendido sobre as árvores, a sua sombra salpicada. Estava afastado o suficiente da trilha para eu só conseguir ver manchas do seu corpo por entre as árvores, mas essas já eram bastante impressionantes. A sua imensa cabeça, tão longa quanto o corpo de um cavalo, repousava profundamente, afundada no musgo. O único olho que eu conseguia ver estava fechado. Uma grande crista de escamas penas com as cores do arco-íris caía frouxa em volta da sua garganta. Tufas semelhantes acima de cada olho pareciam quase cômicos, exceto que não podia haver nada cômico em uma criatura tão imensa e estranha. Vi um ombro coberto de escamas e serpenteando entre duas árvores um pedaço de cauda. Folhas antigas estavam empilhadas à sua volta como uma espécie de ninho. Após um longo momento de respiração presa, trocamos olhares. Catherine levantou as sobrancelhas na minha direção, mas eu lhe respondi com um minúsculo encolher de ombros. Eu não fazia a mínima ideia de que perigos aquilo poderia representar, nem de como enfrentá-los. Muito lenta e silenciosamente desembainhei a espada. De súbito pareceu uma arma muito estúpida, mas mais valia enfrentar um urso com uma faca de mesa. Não sei quanto tempo nosso tabuleiro se manteve inalterado. Parecia um tempo infinito. Os meus músculos estavam começando a doer com a tensão de permanecer imóvel. As jepas mexiam-se impacientemente, mas mantinham os seus lugares na fila desde que Catherine mantivesse o líder parado. Por fim, Catherine fez um pequeno movimento silencioso e o avanço do nosso grupo recomeçou lentamente. Quando já não conseguia ver o animal adormecido, comecei a respirar de um modo um pouco mais fácil. A reação veio com igual rapidez. Minha mão doeu de agarrar o cabo da espada e todos os meus músculos se transformaram de repente em borracha. Afastei o cabelo suado do rosto. Virei-me para trocar um olhar aliviado com o bobo, mas o encontrei olhando para além de mim com olhos incrédulos. Virei-me depressa e com um bando de pássaros os outros imitaram o meu gesto. De novo, paramos silenciosamente petrificados para fitar um dragão adormecido. Aquele estava estendido à sombra imensa de sempre-vivas, assim como o primeiro encontrava-se bem alinhado em musgo e detritos da floresta, mas a semelhança terminava aí. A sua longa cauda sinuosa estava enrolada e o envolvia como uma grinalda, e o flanco suavemente escamoso brilhava com um marrom rico e acobreado. Via asas bem dobradas contra o seu corpo estreito. O longo pescoço estava dobrado por cima do seu dorso como o de um ganso adormecido, e a forma da cabeça também se assemelhava de uma ave, até mesmo ao bico de um falcão. Um chifre brilhante espiralava a partir da testa da criatura, malignamente afiado na ponta. Os 4 membros dobrados debaixo dele mais lembravam uma corça do que um lagarto. Chamar as 2 criaturas de dragão parecia uma contradição, mas eu não tinha outra palavra para seres como aqueles. Mais uma vez ficamos em silêncio, evitando, enquanto as jepas se mexiam inquietas. De repente, Catherine falou. Não acho que sejam seres vivos. Acho que são esculturas habilidosas em pedra. O meu sentido da manha me dizia o contrário. Eles estão vivos, prevenia com um sussurro. Comecei a sondar na direção de um deles, mas olho de noite quase entrou em pânico. Puxei de volta o toque mental. Dormi muito profundamente, como se ainda estivesse invernando por causa do tempo frio, mas eu sei que estão vivos. Enquanto Catherine e eu conversávamos, Panela foi decidir por si própria. Vi os olhos de Catherine se regalarem e me virei para olhar para o dragão, temendo que estivesse acordando, mas o que vi foi Panela pousando a sua mão seca na testa imóvel da criatura. A mão parecia tremer quando ela tocou, mas depois sorriu, quase com tristeza, e afagou com a mão o chifre em espiral. Tão belo, refletiu. Tão habilidosamente feito. Virou-se para todos nós. Reparem como as trepadeiras do ano passado se enroscam em volta da ponta da cauda. Vejam como está soterrada pelas folhas caídas de uma vintena de anos, ou talvez de uma vintena de vintenas, e no entanto, cada uma das minúsculas escamas ainda brilha
tão perfeitamente esculpida. Esporano e Catherine avançaram com exclamações de espanto e deleite. Logo se agacharam junto da escultura, chamando a atenção uma das outras para detalhes atrás de detalhes. As escamas individuais de cada asa, as voltas graciosamente fluidas das espirais da cauda e todas as outras maravilhas da concepção do artista foram admiradas. Contudo, enquanto elas se aproximavam e tocavam tão avidamente o dragão, o lobo e eu nos mantivemos afastados. Pelos eriçaram-se ao longo de todo o dorso de olhos de noite. Ele não rosnou. Em vez disso, soltou um ganido tão agudo que foi quase um assobio. Após um momento, percebi que o bobo não se juntara às mulheres. Virei-me para encontrá-lo olhando o dragão de longe, com a expressão de um avarento. Que um avarento teria o olhar a uma pilha de ouro maior ainda do que os seus sonhos. Havia nos seus olhos o mesmo tipo de dilatação. Até suas bochechas pálidas pareciam conter um rubor rosado. Fitz, venha ver. É só pedra fria, tão bem esculpida que parece viva. E olhe, ali está outro com a galhada de um veado e o rosto de um homem. Catherine ergueu uma mão para... Fitz, venha ver. É só pedra fria, tão bem esculpida que parece viva. E olhe, ali está outro, com a galhada de um veado e o rosto de um homem. Catherine ergueu uma mão para apontar e eu vislumbrei mais uma figura deitada dormindo no chão da floresta. Todos abandonaram a primeira efígie para ir examinar a nova, soltando de novo exclamações sobre a sua beleza e detalhes. Avancei com pés de chumbo, o lobo encostado em mim. Quando parei junto ao dragão chifrudo, consegui ver como seus próprios olhos, um indistinto saco de teias de aranha preso à cova de um pé com casco. As costelas da criatura não se moviam com o bombear de quaisquer pulmões e eu não sentia absolutamente nenhum calor corporal. Por fim, forcei-me a colocar uma mão na pedra fria e esculpida. É uma estátua, disse em voz baixa, como que para me obrigar a acreditar no que o meu sentido tamanho negava. Olhei em volta para além do homem veado que Esporana ainda admirava, para onde Panela e Catherine estavam sorrindo junto ainda a outra escultura. O seu corpo de javali estava deitado de lado e as presas que se projetavam do seu focinho tinham o comprimento da minha altura. Em todos os aspectos, assemelhava-se ao porco da floresta que ele de noite matara, exceto pelo seu imenso tamanho e as asas bem aconchegadas ao seu flanco. Vejo pelo menos uma dúzia dessas coisas, anunciou o bobo. E atrás daquelas árvores descobri uma escultura esculpida como que há 20, ou como que a vimos antes. Levou uma mão curiosa à pele da escultura, depois quase se retraiu diante do contato frio. Eu não consigo acreditar que são pedras sem vida, disse ele. Eu também nunca tinha visto detalhes tão realistas de uma escultura, concordou ele. Não tentei dizer que ele tinha me entendido mal. Em vez disso, fiquei refletindo sobre uma coisa. Ali eu sentia vida, mas havia apenas pedra fria sob minha mão. Fora o oposto com os forjados. Era óbvio que uma vida selvagem lhe motivava os corpos, mas o meu sentido tamanho os via como nada mais do que pedra fria. Tentei achar algum tipo de ligação, mas encontrei apenas essa estranha comparação. Olhei em torno de mim, mas encontrei os meus companheiros espalhados pela floresta, indo de escultura em escultura e chamando uns aos outros, deleitados, quando descobriam novos dragões sob era trepadeira, ou submersos em folhas caídas. Fui letalmente atrás deles. Parecia que aquele podia ser o destino assinalado no mapa. Era quase certo que sim, se o antigo cartógrafo acertara na escada. E, no entanto, por quê? O que havia de importante naquelas estátuas? Vira de imediato o significado da cidade. Podia ter sido o lar original dos antigos? Mas aquilo... Apressei-me em seguir Catherine. Encontrei-a perto de um touro alado. Ele dormia com as patas dobradas sobre o corpo, os poderosos ombros apertados, o focinho pesado caído sobre os joelhos. Era uma réplica perfeita de um touro em todos os detalhes, da vasta extensão dos chifres à cauda terminada num tufo de pelos. Os cascos fendidos estavam enterrados sob a terra da floresta, mas eu não duvidava de que se achariam lá. Catherine esticara os braços para abarcar a largura dos chifres da escultura. Tal como todas as outras, possuía asas dobradas em repouso sobre o seu largo dorso negro. Posso ver o mapa? Perguntei-lhe, e ela saiu do devaneio com um sobressalto. Já verifiquei, disse-me ela em voz baixa. Estou convencida de que esta é a área marcada. Passamos pelo resto de 2 pontes de pedra. Isso corresponde ao que se vê no mapa. E o sinal da coluna que o bobo encontrou corresponde ao que você copiou na cidade para este destino.
Acho que estamos naquilo que antigamente foi a margem de um lago. Pelo menos é assim que tenho lido o mapa. A margem de um lago, assenti para mim mesmo enquanto refletia sobre o que o mapa de veracidade me mostrara. Talvez tenha se assoreado e transformado em pântano. Se for assim, o que significam todas essas estátuas? Ela indicou a floresta com um gesto vago. Algum tipo de jardim ou parque, talvez? Olhei em volta e sacudiu a cabeça. Não é como nenhum jardim que eu já tenha visto. As estátuas pareciam aleatórias. Um jardim não deveria possuir unidade e um tema? Pelo menos foi o que paciência me ensinou. Aqui só vejo estátuas deitadas sem sinais de caminhos, canteiros ou Ketchikan. As estátuas representam todas as criaturas adormecidas? Ela franziu o senho para si mesma por um momento. Creio que sim, e acho que são todas aladas. Talvez seja um cemitério, sugeri. Talvez haja sepulturas por baixo dessas criaturas. Isso seja algum tipo estranho de heráldica que assinala os locais de enterro de diferentes famílias. Catherine olhou em volta, ponderando. Talvez assim seja, mas por que isso estaria assinalado no mapa? Porque um jardim estaria, contrapôs. Passamos o resto da tarde explorando a área. Encontramos muitos outros animais. Eram de todos os tipos, e uma variedade de estilos, mas todos eram alados e estavam dormindo, e estavam ali muito, muito tempo. E estavam ali havia muito, muito tempo. Um exame mais atento me mostrou que aquelas grandes árvores haviam crescido em volta das estátuas, e não as estátuas que foram colocadas em volta das árvores. Algumas estátuas estavam quase capturadas pelo musgo invasor e pelo bolor das folhas. De uma, pouco restava à vista, com exceção de um grande focinho cheio de dentes que se projetava de um pedaço de terreno pantanoso. Os dentes descobertos brilhavam prateados e as pontas eram aguçadas. Ainda assim, não descobri um único sequer que estivesse lascado ou fendido. Todos parecem tão perfeitos como no dia em que foram criados. E também não consigo compreender como as cores foram introduzidas na pedra. Não parece tinta ou manchas, tampouco parece desbotada pelos anos. Eu estava expondo lentamente os meus pensamentos aos outros, que se sentavam ao redor da fogueira naquela noite. Tentava passar o pente de Catherine pelo meu cabelo molhado. No fim da tarde, eu me afastara dos outros para me lavar por completo. Pela primeira vez desde que deixamos de Antron. Também tentei lavar a roupa até certo ponto. Quando voltei ao acampamento, descobri que todos os outros haviam tido ideias muito semelhantes. Panela estava estendendo roupas molhadas em um dragão para secar. Com um ar mal-humorado, as bochechas de Catherine estavam meio rosadas do que de costume, e ela voltara a prender o cabelo molhado em uma trança apertada. Esforana parecia ter esquecido a ira que sentia contra mim. Na verdade, parecia ter esquecido por completo do resto de nós. Fitava as chamas da fogueira com uma expressão meditativa no rosto. Eu quase conseguia ver a cascata de palavras e notas que ela conjugava. Perguntei-me como seria, se era como resolver os quebra-cabeças do jogo que Panela preparava para mim. Parecia estranho observar o seu rosto, sabendo que uma canção se desenrolava na sua mente. Olha de noite veio encostar a cabeça no meu joelho. Não gosto de me encovilar no meio destas pedras vivas. Confidenciou-me. Realmente parece que a qualquer momento vou acordar, observei. Panela sentara-se, com um suspiro na terra ao meu lado. Sacudiu lentamente a velha cabeça. Acho que não, disse em voz baixa. Soou quase como se sofresse por isso. Bem, uma vez que não conseguimos desvendar o seu mistério, e o que resta da estrada terminou aqui, vamos deixá-las amanhã e continuarmos nossa viagem, anunciou Catkin. O que você fará? Perguntou Boa, em voz baixa. Se Veracidade não estiver no último destino do mapa. Não sei, confidenciou-nos Catkin, também em voz baixa. E não me preocuparei com isso até que aconteça. Ainda me resta uma ação a tomar. Até que a esgote, não me desesperarei. Ocorreu-me então que ela falava como se estivesse pensando em um jogo, com uma última jogada que ainda podia levar à vitória. Então decidi que eu passara tempo demais concentrado nos problemas do jogo de panela. Soltei um último nó do cabelo e o puxei para trás em um rabo de cavalo. Venha caçar comigo antes que a última luz desapareça. Venha caçar comigo antes que a última luz desapareça, sugeriu o lobo. Acho que esta noite vou caçar com eles de noite, anunciei. Enquanto me levantava e espreguiçava.
Ergui uma sobrancelha para o bobo, mas ele parecia perdido em pensamentos e não respondeu. Enquanto me afastava da fogueira, Catherine me perguntou: Está seguro sozinho? Estamos longe da estrada do talento. Este foi o dia mais pacífico que eu passei em algum tempo, sob certos aspectos. Podemos estar longe da estrada do talento, mas ainda estamos no coração de uma terra outrora ocupada por utilizadores do talento. Eles deixaram seu toque por todo lado. Não pode dizer enquanto caminhar por estas colinas que está a salvo. Não devia ir sozinho. Olho de noite soltou um ganido do fundo da garganta, ansioso para ir embora. Eu ansiava por ir caçar com ele, por emboscar e perseguir, por me mover pela noite sem quaisquer pensamentos humanos, mas não faria pouco caso do aviso de panela. Eu vou com ele, ofereceu-se de súbito Esporana. Levantou-se, limpando as mãos nos quadris. Se alguém além de mim pensou que aquilo era estranho, ninguém demonstrou. Esporana, pelo menos, esperava pelo menos uma despedida zombadora do bobo, mas ele continuava fitando a escuridão. Esperava que ele não estivesse adoecendo outra vez. Impor- Importa-se se ela vir conosco? Perguntei a hora de noite. Em resposta, ele soltou um pequeno suspiro de resignação e afastou-se da fogueira a trote. Seguiu mais devagar e a Esporana me seguiu. Não devíamos alcançá-lo? Perguntou-me ela vários momentos mais tarde. A floresta e a penumbra que se adensavam estavam se fechando à nossa volta. Olho de noite não estava à vista em lado algum, mas a verdade é que eu não precisava vê-lo. Falei, não em sussurro, mas muito baixo. Quando caçamos, nós nos movemos independentemente um do outro. Quando um de nós espanta alguma caça, o outro aproxima-se depressa ou para interceptá-la ou para se juntar à perseguição. Os meus olhos haviam se ajustado à escuridão. A busca nos levou para longe das estátuas, para uma noite de floresta inocente dos trabalhos do homem. Os cheiros primaveris eram fortes e as canções das rãs e insetos estavam a toda a nossa volta. Logo cheguei a uma trilha de caça e comecei a segui-la. Esperando vir atrás de mim, não em silêncio, mas também não de um modo desajeitado. Quando nos movemos pela floresta, seja de dia, seja de noite, podemos nos mover com ela ou contra ela. Há pessoas que sabem como fazê-lo por instinto, outras nunca aprendem. Esporana movia-se com a floresta, abaixando-se sobre galhos pendentes e rodeando outro enquanto abríamos caminho pela noite. Não tentava abrir caminho à força através dos matagais que encontrávamos e dobrava o corpo para evitar que ele se prendesse nos galhos cheios de brotos. Você está tão consciente dela que não veria um coelho se pisasse nele, repreendeu-me olhos de noite. Nesse momento, uma lebre saltou de um arbusto bem ao lado do caminho que eu seguia. Saltei atrás dela, curvando-me para segui-la pela trilha fora. Ela era mais rápida do que eu, mas eu sabia que o mais provável era que descrevesse um círculo, e sabia que olhos de noite também estava se deslocando rapidamente para interceptá-la. Ouvi Esporana correndo atrás de mim, mas não tinha tempo para pensar nela, concentrado como estava em manter a lebre ao alcance da vista, enquanto ela se esquivava em torno de árvores e por baixo de raízes pontudas. Por duas vezes quase a apanhei, e por duas vezes a lebre se afastou de mim. Porém, da segunda vez que o fez, correu direto para as mandíbulas do lobo. Ele saltou, prendeu ao solo com as patas da frente e então agarrou seu pequeno crânio com as mandíbulas. Quando se levantou, deu uma forte sacudida, quebrando o pescoço dela. Eu estava abrindo a barriga da lebre e derramando as entranhas para o lobo quando a esporana nos alcançou. Olhos de noite abocanhou as tripas com satisfação. Vamos procurar outra, sugeriu, e desapareceu rapidamente na noite. Ele larga a carne para você dessa maneira? Perguntou a esporana. Ele não larga, deixa que eu a carregue. Sabe que agora é a melhor hora para caçar. Então espera matar de novo, depressa. Se não matar, sabe que eu mataria a carne em segurança para ele e que dividiremos mais tarde. Prendi a lebre morta no cinto. Saí noite adentro com o corpo quente batendo de leve na minha coxa enquanto caminhava. Esperando me seguiu. Pouco depois, como que em resposta a algo que tivesse dito, observou. Eu não acho ofensivo seu vínculo de manha com o lobo. Nem eu, retorqui em voz baixa. Havia algo na sua escolha de palavras que me irritava. Continuei a espreitar na trilha de olhos e ouvidos alerta. Consegui ouvir o suave pat-pat-pat das patas de óleo de noite, à esquerda e à minha frente. Esperei que ele assustasse a caça na minha direção. Pouco tempo depois, Esperando acrescentou. E vou parar de chamar o bobo de ela. Seja do que for que eu suspeite. Isso é bom, disse-lhe, sem me comprometer. Não abrandei o passo. Tenho grandes dúvidas de que você será grande coisa como caçador esta noite. Isso não é por opção minha. Eu sei.
Também quer que eu peça desculpas? Perguntou, explorando em voz baixa e tensa. Eu gaguejei e me calei sem saber muito bem do que se tratava isso. Então, muito bem, disse ela com uma voz repleta de determinação gélida. Peço desculpas, Lord Fitzcavalaria. Virei-me para ela. Por que está fazendo isso? Perguntei. Falei com voz normal. Conseguia sentir ali de noite. Ele já estava no salto da colina, agora caçando sozinho. A senhora, minha rainha, me pediu para parar de semear discórdia no grupo. Disse que Lord Fitzcavalaria tinha muitos fardos que eu não podia conhecer e não merecia também ser sobrecarregado com a minha desaprovação. Informou-me com cautela. Perguntei-me quando tudo aquilo teria acontecido, mas não me atrevi a perguntar. Nada disso é necessário, disse em voz baixa. Senti-me extremamente envergonhado, como uma criança mimada que tivesse ficado emborrada até as outras crianças cederem. Respirei fundo, determinado a falar apenas com honestidade e ver no que isso daria. Não sei o que pode ter feito você retirar a sua amizade, exceto ter revelado a minha manha. E também não compreendo as suspeitas que você tem sobre o bobo, ou o motivo pelo qual elas parecem enfurecê-la. Detesto as dificuldades entre nós. Gostaria que pudéssemos ser amigos como éramos antes. Então você não me despreza por ter dado testemunho de que você reconheceu a filha de Molly como sua descendente? Tateei dentro de mim à procura de sentimentos perdidos. Passara-se muito tempo sem que sequer pensasse nisso. Bran já sabia sobre elas, falei em voz baixa. Ele teria encontrado um modo mesmo se você não existisse. Mesmo se você não existisse. É muito engenhoso. Eu acabei compreendendo que você não vive pelas mesmas regras que eu. Costumava viver, disse ela em voz baixa, há muito tempo, antes da fortaleza ser saqueada e eu ser abandonada como morta. Depois disso, tornou-se difícil acreditar nas regras. Tudo me foi roubado, tudo que era bom e bonito e verdadeiro foi destruído pelo mal, pela luxúria e pela ganância. Não. Porque por algo ainda mais ignóbil do que a luxúria e a ganância, por um impulso que eu nem sequer consigo entender. Os salteadores, mesmo enquanto me estupravam, pareciam não obter qualquer prazer do ato, pelo menos não o tipo de prazer. Eles zombavam da minha dor e do modo como me debati. Os que observavam riam enquanto esperavam sua vez. Ela estava olhando para além de mim, para a escuridão do passado. Creio que falava tanto consigo mesma como comigo, procurando compreender algo que desafiava o significado. Era como se fossem empurrados, mas não por alguma luxúria ou ganância que pudesse ser saciada. Era algo que podiam fazer a mim, de modo que faziam. Eu sempre acreditara, talvez infantilmente, que se seguíssemos as regras estaríamos protegidos, que coisas como aquela não poderiam acontecer conosco. Depois, eu me senti enganada, tola, ingênua, por ter pensado que ideias podiam me proteger. Honra, cortesia e justiça. Elas não são reais, Fitz. Todos nós as fingimos e as erguemos como escudos, mas elas só defendem contra pessoas que trazem os mesmos escudos. Contra aqueles que as jogam fora, não são escudo algum, mas apenas armas adicionais para usar contra suas vítimas. Senti-me um tonto, por um instante. Nunca ouvi uma mulher falar de algo assim de uma forma tão impassível. Geralmente aquilo nem era mencionado. Os estupros que ocorriam durante um ataque, as gravidezes que podiam ocorrer, até as crianças que mulheres educadas tinham de salteadores dos navios vermelhos, eram raramente mencionadas desta forma. De repente, percebi que estávamos parados havia muito tempo. O frio da noite da primavera estava chegando a mim. Vamos voltar para o acampamento, sugeri de repente. Não, disse ela seca. Ainda não. Tenho medo de chorar. E se chorar, prefiro que seja no escuro. A escuridão já era quase total, mas eu a levei até uma trilha de caça mais larga e encontramos um tronco onde podemos nos sentar. À nossa volta, as rãs e insetos enchiam a noite com canções de acasalamento. Você está bem? Perguntei depois de estarmos algum tempo sentados em silêncio. Não, não estou, disse ela de forma sucinta. Preciso fazer você compreender. Eu não vendi barato a sua filha, Fitz. Não o traí casualmente. A princípio nem pensei nisso dessa forma. Quem não gostaria que a filha se tornasse uma princesa e a seu tempo uma rainha? Quem não desejaria roupas encantadoras e uma boa casa para sua filha? Não pensei que você ou sua mulher vissem isso como um infortúnio que se abateria sobre ela. Molly é minha esposa, eu disse, em voz baixa, mas creio que realmente ela não me ouviu. Então, mesmo depois de saber que não lhe agradaria, fiz mesmo assim, sabendo que com isso ganharia um lugar aqui, ao seu lado, para testemunhar. Seja o que for que você vai fazer, vendo coisas estranhas sobre as quais nenhum menestrel jamais cantou, como essas estátuas hoje,
Porque é a minha única chance de ter um futuro. Preciso de uma canção. Preciso testemunhar algo que me assegure para sempre um lugar de honra entre os menestréis. Algo que me garanta a sopa e o vinho quando for velha demais para viajar de castelo em castelo. Você não podia ter se contentado com um homem com quem dividisse a vida e os filhos? Perguntei, em voz baixa. Parece que você não tem problemas para atrair o olhar de um homem. Certamente deve haver algum que... Não há homem que queira casar com uma mulher estéril, disse ela. A sua voz se tornou monótona, perdendo a sua música, na queda de Torre de Metin Fitz. Eles me deixaram como morta e eu fiquei ali entre os mortos, certa de que morreria em breve, pois não conseguia imaginar continuar a viver. À minha volta ardia um edifício, as pessoas feridas gritavam, e eu senti o cheiro de carne se queimando. Parou de falar. Quando recomeçou, a sua voz estava um pouco mais firme. Mas não morri. O meu corpo era mais forte do que a minha vontade. No segundo dia, arrastei-me até a água. Outros sobreviventes me encontraram. Sobrevivi. E fiquei melhor do que muitos outros. Até 2 meses mais tarde, naquela altura, eu tinha certeza de que me fora feito. De que o que me fora feito era pior do que me matar. Sabia que esperava uma criança gerada por uma daquelas criaturas. Então fui até uma curandeira que me deu ervas que não surtiram efeito. Fui até ela outra vez e ela me avisou dizendo que as ervas não haviam funcionado. Se as ervas não haviam funcionado, era melhor que eu deixasse acontecer. Mas eu fui até outra curandeira que me deu uma porção diferente. A porção me fez sangrar. Tirei a criança de mim, mas a hemorragia não parou. Voltei às curandeiras. A, am- a ambas, mas nenhuma pôde me ajudar. Disseram que pararia sozinha com o tempo, porém uma me disse que era provável que eu nunca mais tivesse outros filhos. A sua voz se contraiu, então tornou-se mais densa. Eu sei que você acha que é promíscuo o modo como me deito com os homens, mas depois de se ter sido forçada é diferente, para sempre. Eu digo a mim mesmo, bem, sei que pode me acontecer a qualquer momento. Assim, dessa forma, pelo menos decido com quem e quando. Nunca haverá filhos para mim, logo nunca haverá um homem permanente. Então por que eu não poderia escolher o que posso ter? Você me fez questionar isso durante algum tempo, sabia? Até Olho de Lua. Olho de Lua demonstrou de novo que eu tinha razão. E Olho de Lua... de Olho de Lua foi para Jump sabendo que estava livre para fazer o que quer que tivesse de fazer para assegurar a minha sobrevivência, pois não haverá homem e filhos para cuidarem de mim quando eu estiver velha. Sua voz tornou-se quebradiça e irregular quando disse: Às vezes penso que teria sido melhor se eles tivessem me forjado. Nunca. Nunca diga isso. Nunca. Temia tocá-la, mas ela virou-se rapidamente e enterrou o rosto contra mim. Passei o braço contra sua volta e percebi que ela tremia. Senti-me obrigado a confessar minha estupidez. Não, eu não havia compreendido. Quando você disse que os soldados de emaranhado haviam estuprado algumas das mulheres. Não sabia que você tinha sofrido isso. Ah, sua voz soava muito baixa. Pensei que você não tinha dado importância. Ouvi dizer em Vara que o estupro só incomoda as virgens e as esposas. Pensei que você talvez sentisse que para alguém como eu não era mais do que merecido. Sporana, senti um acesso irracional de fúria por ela poder ter me julgado tão desumano. Depois pensei melhor. Eu vi as nódoas negras no seu rosto, porque não adivinhara, nem sequer lhe falara do modo como emaranhado lhe quebrara os dedos. Eu havia suposto que ela sabia como tudo isso me chocara, que sabia que fora a ameaça que o emaranhado fizera de lhe causar mais dano que me mantivera dominado. Eu achara que ela retirara sua amizade por causa do lobo. O que ela pensara da minha distância? Eu trouxe muita dor à sua vida, confessei. Não pense que eu não conheço o valor das mãos de um menestrel, ou que não me importo com a violação do seu corpo. Se quiser falar disso, estou pronta para escutar. Às vezes, falar ajuda. Às vezes não ajuda, contrapôs. A força com que me abraçava aumentou de repente. No dia em que você se apresentou a todos nós e falou com detalhes do que majestoso lhe havia feito, sangrei por você naquele dia. Isso não desfez nada do que lhe foi feito. Não, não quero falar nisso, nem pensar nisso. Levantei a sua mão e beijei suavemente os dedos que haviam sido quebrados por minha causa. Não confundo o que lhe foi feito como o que você é, disse. Quando olho para você, vejo a esporana, canto d'ávia, a menestrel. Ela acenou com a cabeça contra mim e compreendi que era como eu supusera. Ela e eu partilhávamos desse medo. Não queríamos viver como vítimas. E eu nada mais disse depois disso, apenas fiquei sentado ali. Ocorreu-me de novo que mesmo se encontrássemos veracidade, mesmo se por algum milagre o seu regresso mudasse
as marés da guerra e nos transformasse em vencedores. Para alguns, a vitória chegaria tarde demais. A minha estrada fora longa e cansativa, mas eu ainda ousava acreditar que no seu fim poderia haver uma vida que fosse de minha escolha. Esporana nem isso tinha, por mais que fugisse para o interior, nunca fugiria da guerra. Apertei-a mais e senti a sua dor sendo drenada para dentro de mim. Depois de algum tempo, seu tremor parou. Já em noite cerrada, eu disse por fim, é melhor voltarmos para o acampamento. Ela suspirou, mas se endireitou, pegou a minha mão. Comecei a levá-la de volta ao acampamento, mas ela puxou a minha mão para trás. Fique comigo, disse ela simplesmente. Só por aqui e só por agora. Com gentileza e amizade para levar o outro embora. Dê-me isso de você. E eu a desejava. Desejava com um desespero que nada tinha a ver com amor e até, creio, pouco tinha a ver com luxúria. Ela estava morna e viva e teria sido doce e simples conforto humano se eu pudesse ter me deitado com ela e de algum modo pudesse me reerguer sem alterações do modo como pensava em mim mesmo e naquilo que sentia por Molly. Eu teria feito, mas o que eu sentia por Molly não era algo que só se aplicasse quando estávamos juntos. Eu entregara Molly esse direito a mim. Não podia rescindi-lo simplesmente porque estávamos separados durante algum tempo. Não acho que houvesse palavras capazes de fazer, esperando compreender que, ao escolher Molly, eu não a estava rejeitando. E por isso disse: Olho de noite está vindo, traz um coelho. Esperando aproximou-se de mim. Passou uma mão pelo meu peito, erguendo-a até o lado do meu pescoço. Os seus dedos percorriam a linha do meu maxilar e acariciaram a minha boca. Mande-o embora, disse ela em voz baixa. Não poderia mandá-lo para tão longe que ele não soubesse de tudo que partilhássemos, disse-lhe com sinceridade. A sua mão no meu rosto ficou subitamente imóvel. Tudo? Perguntou. A sua voz estava cheia de consternação. Tudo. Ele aproximou-se e sentou-se ao nosso lado. Outro coelho pendia da sua boca. Estamos vinculados pela manha. Partilhamos tudo. Ela tirou a mão do meu rosto e afastou-se de mim. Fitou a silhueta escura do lobo. Então tudo aquilo que acabei de lhe dizer, ele compreende à sua maneira. Não como outro ser humano compreenderia, mas... Como Molly se sentia a esse respeito? Perguntou ela de súbito. Respirei fundo. Não esperava que a nossa conversa desse aquela volta. Ela nunca soube, disse-lhe. Olho de noite voltou para o acampamento. Seguiu mais devagar. Através de mim, veio Esporana. E quando souber? Perguntou ela. Vai simplesmente aceitar esta partilha? Provavelmente não, resmunguei a contragosto. Porque Esporana sempre me fazia pensar em coisas que eu evitava considerar. E se eu forçá-lo a escolher entre ela e o lobo? Estaquei por um instante. Depois recomecei a andar um pouco mais depressa. A pergunta pairava à minha volta, mas eu me recusava a pensar nela. Não podia ser. Nunca poderia chegar a isso. Mas uma voz murmurava dentro de mim. Se contar a verdade a Molly, chegará a esse ponto. Tem de ser. Você vai contar a ela, não vai? Implacável, respirando me fez a pergunta da qual eu me escondia. Não sei, disse sombrio. Ah, ela disse. Então, passado algum tempo, acrescentou. Quando um homem diz isso, normalmente quer dizer não, não o farei, mas de vez em quando brincarei com a ideia para poder fingir que um dia pretendo fazê-lo. Daria para você se calar? Não havia força nas minhas palavras. Esperando me seguiu em silêncio. Passado algum tempo, observou. Não sei de quem sentir pena. Se de você ou dela. De ambos, talvez, sugeri eu com frieza. Não queria mais conversa sobre o assunto. O bobo estava de vigia quando regressamos ao acampamento. Panela e Catherine dormiam. A caça foi boa? Perguntou ele, em tom de camaradagem quando nos aproximamos. Encolheu os ombros, olhos de noite e já roía o coelho que trouxera. Estava estendido com um ar contente aos pés do bobo. Boa bastante, ergueu a lebre. O bobo pegou de mim e a pendurou com indiferença na estaca da tenda. Desejo, disse-me calmamente. Os seus olhos saltaram para o rosto de Esporano, mas se viu que ela estivera chorando. Não fez gracejo sobre isso. Não sei o que leu no meu rosto, pois não fez qualquer comentário. Ela me seguiu para dentro da tenda. Descalcei as botas e me afundei agradavelmente nos cobertores. Quando a senti se ajeitar contra as minhas costas alguns momentos mais tarde, não fiquei surpreso. Decidi que isso queria dizer que me perdoara. Não tornou mais fácil adormecer. No entanto, acabei adormecendo. Tinha erguido as muralhas, mas de algum modo consegui arranjar um sonho meu.
Sonhei que estava sentado junto à cama de Molly e a vigiava, enquanto ela e Urtiga dormiam. O lobo estava aos meus pés, enquanto no canto da chaminé o bobo se encontrava sentado em um banco e balançava a cabeça para si mesmo, muito satisfeito. O pano de jogo de panela estava estendido na mesa, mas em vez de pedras havia minúsculas estátuas de dragões, variados em preto e branco. As pedras vermelhas eram navios e era a minha vez de jogar. Tinha na mão a peça que podia ganhar o jogo, mas só queria ver Molly dormir. Foi quase um sonho pacífico.